Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa? É continuando orações, agora as reduzidas. Alexandre, pelo amor de Deus, adiante o procedimento. Isso cai em prova? Meu aluno, veja bem. Cai, mas não fique assustado, não é uma tendência. Existem duas formas chamadas reduzidas que você já vai entender por que são reduzidas e que não vão complicar você. Então, não fique tenso, calma, você já vai ver como é que funciona. E o mais importante é você entender o seguinte: para eu ter uma oração chamada reduzida, ela não pode apresentar nem conjunção, nem pronome relativo. Não pode. Não tem conjunção nem pronome relativo. Pode até ter preposição, eu vou lhe mostrar. Conjunção não. Por exemplo, o quando. O quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Outra conjunção, lembra? Aquele caso. Caso você estude, você será aprovado. Caso é uma conjunção. O caso nunca vai estar numa forma reduzida. Por quê? Porque a forma reduzida, a oração reduzida, não traz consigo conjunção, nem pronome relativo. Esse é o primeiro passo. Além disso, para eu ver uma oração chamada reduzida, repare agora, a oração reduzida, vai ter de trazer o verbo em uma das chamadas três formas nominais, que são infinitivo, participe e gerúndio. Então, lembre-se de um detalhe. O infinitivo do verbo é o próprio verbo. Não entendi. Qual é o infinitivo do verbo cantar? É cantar. Qual é o infinitivo do verbo sorrir? É sorrir. Qual é o infinitivo do verbo querer? É querer. Então, o infinitivo do verbo é o próprio verbo, ok? Legal. Qual é o gerúndio da forma verbal? É o verbo com aquela terminação NDO, que dá essa ideia de continuidade, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, esse caminhando e cantando NDO, isso é o que caracteriza o tal do gerúndio. Então, e o particípio? O particípio, ele é meio perigoso, por quê? Porque existe o particípio chamado regular e o irregular. Não vamos nos prender ao irregular, vamos nos prender ao regular. O regular é aquele que traz uma dessas duas formas, ado ou ido. Ado ou ido. Alexandre, não entendi. Cantado ou vendido, partido. Então eu vou colocar aqui, a forma que marca o particípio, ado ou ido. A forma que marca o gerúndio é o NDO, cantando, caminhando, partindo. E a forma que marca o infinitivo é o R, cantar, vender, partir e por aí vai. Então, deixe-me repetir. Para eu ter uma forma reduzida, para eu ter uma oração reduzida, eu preciso, primeiro, não pode aparecer conjunção nem pronome relativo. Primeiro. Segundo, o verbo vai ter de estar em uma das três formas chamadas nominais: particípio, gerúndio e infinitivo. Legal. Aí, vem aqui comigo para você ver um exemplo. Olha só. É necessário estudar todas as matérias. Você já reparou que se deu para eu substituir a oração sublinhada pelo pronome isso, ela é uma substantiva. Você lembra disso, tá? E se ela é uma substantiva, ela vai representar um papel sintático com relação à oração chamada principal, que no caso aqui é esta, né? É necessário, é a OP, é a oração principal. Cuidado para não dar mole aqui, hein? Isso
é necessário. Ou seja, se isso é necessário, tudo isto aqui que está sublinhado é o sujeito deste verbo aqui, ó. É o sujeito do verbo ser. Então, por isso que esta é uma substantiva cuja função sintática no contexto é de sujeito. Então, é chamada de subjetiva. Aí, repare, só que com um detalhe. Ela não traz a conjunção integrante, que ou se, e veja que, que estudar é uma forma que está no infinitivo. Se está no infinitivo e não traz consigo conjunção, nós vamos dizer que esta substantiva subjetiva, ela está reduzida de infinitivo. Então, por que ela é reduzida? Porque ela não tem conjunção, repare, e ela traz consigo o verbo em uma das três formas chamadas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Então, repare o detalhe importante. Não é hoje, né, nas provas, não é uma tendência o examinador pedir a classificação desta oração. Qual seria a classificação literal dela? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ó, o tamanho da criança. Aí você vai falar, Alexandre, parei, vou desistir. Não, meu aluno, não esquenta a cabeça. Na verdade, o que eles vão pedir? Você vai ver durante os exercícios que você vai fazer comigo, eles vão pedir para você marcar a opção em que aparece, ó, uma oração que esteja desenvolvida. É desenvolvida correspondente à reduzida, que pode ser de infinitivo, gerúndio ou particípio. Essa é a tendência da prova. Pode ficar tranquilo. Quando eles pedirem ideia, acredite, a ideia eu já coloquei aqui para você mastigadinho. Então, aí, ó, como eu sempre digo, o amigo, vou até me aproximar para falar bonito agora, o amigo não quer você um especialista em língua portuguesa. Você não quer ser professor. Você quer passar no seu concurso. Então, é muito diferente. Então, eu quero é você, o que eu tento fazer é pegar a matéria ao tamanho, qualquer assunto, ao tamanho da criança. Pimba, eu vou fazer isso aqui, ó. Caia dentro disto aqui, que este é o caminho das pedras. Além disto aqui, é treinar e não desistir, meu aluno. Por quê? Porque este ambiente aqui chamado concurso público não é para os inteligentes, não é. Os inteligentes não querem um salário, eles não querem teto salarial. Normalmente eles vão para o mundo, mercado financeiro, vão ser investidores, vão ser empreendedores, visionários e por aí vai. Aqui, o que a gente quer aqui? Quem é? O concurso público quer quem? Quer o amigo, quer você. Não estou criticando, pelo amor de Deus, quer a nossa galera aqui. A nossa galera que é esforçada. É aquela galera que não desiste nunca. Sabe como é que é? Como o neguinho diz por aí, não adianta lutar contra mim. Por quê? Porque eu não vou desistir nunca. Então, se você se mantiver e sem desistir, é sucesso. Então, repare, além disso, com direcionamento. Porque sem direcionamento fica impossível. Se eu expusesse aqui toda a matéria, você ia falar assim, ó, parei. Não é impossível. Só se eu comprar um HD externo. E o HD externo ainda não foi criado para a sua cabeça, só para o computador. Então, você não precisa de HD externo, não. Só precisa saber o seguinte, que na hora da prova, você vai ter de fazer, né, aqui a mudança da forma reduzida para desenvolvida. E quando você desenvolver, a dificuldade qual vai ser? Primeiro, se você está desenvolvendo a oração que está reduzida, a conjunção vai ter de aparecer. Ela está aqui. No caso, você já viu comigo, se trata de substantiva, este que é conjunção integrante. Isso aí você já viu com o tio.
E outro detalhe, além de eu ter de colocar a conjunção, aquela forma que estava reduzida, ela passa a não estar mais. Estude aqui é o presente do subjuntivo. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Alexandre, posso colocar o verbo da maneira que eu quiser? Não, né, meu aluno? Aí tem de haver uma correlação entre tempos verbais. Repare que aqui, ó, o está no presente também. Está no presente, só que no presente do indicativo. Se aqui está no presente, lá eu mantenho no presente também. Mas pela presença deste que, eu acabo tendo de jogar no modo chamado hipotético, duvidoso, da possibilidade, que é o modo chamado subjuntivo, tá? Se aqui fosse seria necessário, eu não colocaria seria necessário que estude, e sim seria necessário que estudasse, porque aí o seria estaria no futuro do pretérito e o estudasse no imperfeito do subjuntivo. Esta correlação entre tempos verbais, futuro do pretérito com o imperfeito do subjuntivo, esta correlação é obrigatória. Então tem que ter todos esses cuidados para não dar mole, tá? E aí é lógico, esse tal cuidado você só vai passar a ter treinando, estudando, fazendo questões. Não é olhando a teoria. Existem momentos da língua que são extremamente teóricos e outros que são extremamente práticos. Então você tem que praticar. Esta forma reduzida é basicamente por meio de questões, não é por meio de teoria. Aqui é o mínimo, a visão ampla que você tem de ter, detalhe, né? Como uma visão chamada genérica, para depois eu trabalhar com algo específico, que no caso aqui é o exercício, tá? Agora repare um detalhe, beber até um golinho de água, porque vem emoção. A emoção é a seguinte, veja só comigo. Os examinadores já colocaram isto aqui 1.270.000 vezes. Alexandre, então, na minha prova não vão mais colocar, não. Acredite, vão colocar, ainda continuam colocando. E eles vão pedir qual é a ideia passada por estas formas aqui que estão reduzidas. Alexandre, salvo engano, persistirem, isso é uma forma reduzida? Sim. Cuidado que aqui, ó, persistir, veja, tá bem aqui, ó. Persistir é o infinitivo. Só que esse infinitivo aqui, ele é chamado de pessoal. O infinitivo pessoal é aquele que varia, né, que é capaz de variar. Então, no caso aqui, como se trabalha com o plural, porque quem vai persistir, melhor, o que, né? O que vai persistir são os sintomas. Então, os sintomas persistirem e não os sintomas persistir, que haveria aqui um erro de concordância verbal. Mas nós estamos aqui, acredite, com o infinitivo, tá? Infinitivo, repito, chamado pessoal, é aquele que é capaz de variar. Então, entenda aqui, nós temos uma oração, ao persistirem os sintomas, o verbo está no infinitivo, e aqui não tem conjunção. O que existe, na verdade, é o a, vou levar para cima, o a é uma preposição, o a é só uma preposição, e o o aqui é um artigo. Então, veja que conjunção não existe. O que existe aqui é uma preposição e um artigo, ok? Legal. E mais o verbo que está no infinitivo. Meu aluno, eu vou ter até de apagar aqui, né? Apagar este momento, que não me interessa mais, para fazer uma analogia para você. Olha só. Cuidado, você vai anotar isso aí, pelo amor de Deus, no caderno, porque a chance de aparecer é muito grande.
você vai anotar o que, Alexandre? Desembucha. Calma, deixe-me apagar aqui. Você vai anotar isto aqui, ó, é um macete. É o pulo do gato. É o pulo do gato, adivinhe, que eu sou de onde? Aqui no Alfacom. Pulo do gato é o seguinte, toda vez que você encontrar, olha só, a preposição a, mais o artigo o, mais um verbo que esteja no infinitivo, o resultado vai ser ideia, ó, ideia temporal. Alexandre, não entendi nada. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, que quando você encontrar a preposição a, mais o artigo o, mais um verbo no infinitivo, este conjunto vai passar uma ideia de tempo. Então, ao persistirem os sintomas, isto é igual a quando, ó, quando persistirem os sintomas, você deverá procurar um médico. Repare que no momento em que eu coloquei, olhe para mim, a conjunção já não é mais uma forma chamada reduzida. E não confunda aqui, quando persistirem, esta forma no momento em que eu coloque o quando, já deixou de ser infinitivo e isso passou a ser futuro do subjuntivo. Mas isso já é uma outra história, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, o examinador vai perguntar qual é a ideia passada por esta passagem aqui. E você vai ter de dizer tempo. Alexandre, e se tirar o artigo o, como está embaixo, muda alguma coisa? Totalmente. Se tirar o o, aí vem para cá, ó. Quando você vir a preposição a, não tem mais o o, mais um verbo no infinitivo, o resultado qual vai ser? Uma ideia, concentre agora, condicional. Alexandre, só porque tirou o, Então, na verdade, o que está escrito aqui? Vou levar para cá, ó. O que está escrito aqui é se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Meu aluno, se não colocar isto aqui no papel, você está errando duas questões, principalmente a galera que vai tentar CESP. Pelo amor de Deus, hein? Repare, então quando eu falo assim, ó, ao sair, apague as luzes, o que eu estou dizendo é, quando você sair, apague as luzes. Ao sair. Agora, quando eu digo a sair, apague as luzes, o que eu estou dizendo é, caso você saia, você vai ter de apagar as luzes. Alexandre, eu achei que fosse a mesma ideia. Não é não. E eles vão explorar isso, se Deus quiser, na sua prova, e aí é sucesso. Ok? Legal. Então agora só para completar aqui, vem comigo, para a gente fazer um exercício. Repare, mais algumas formas reduzidas, nada demais. Veja aqui, ó, gosto de crianças correndo pelo quintal. Veja que pelo contexto, eu faço gosto de crianças que correm pelo quintal. Ou seja, as quais, olha o que aconteceu aqui, ó. As quais correm pelo quintal. Então, na primeira forma, eu tenho uma reduzida. Reduzida de quê? Se é correndo, reduzida de gerúndio. E aí, se eu substituir o que
por as quais, não há dúvida que este que é aquele famosão. O famosão o quê? Pronome, ó, pronome relativo. Se ele é o pronome relativo, esta oração que estava reduzida é uma adjetiva. Que tipo de adjetiva ela é? Adjetiva sem sinal de pontuação. Adjetiva restritiva. Alexandre, então eu estou vendo que é prática, né? É purinha, é prática pura. Ok? Então tem que trabalhar, é o único trabalho. A mesma história aqui, ó. Não cumprindo o prazo, ou seja, como não cumpriu o prazo, por não ter cumprido o prazo, porque não cumpriu, já que não cumpriu, visto que não cumpriu o prazo, foi dispensado. Então, qual foi o motivo, a causa, a razão dele ter sido dispensado? Não ter cumprido o prazo. Então, aqui nós temos uma reduzida de gerúndio que passa uma clara ideia de causa. Então, esta daqui é uma causal, que desenvolvida, repare, a conjunção, repare, o verbo já não está mais no gerúndio, que desenvolvida vai ser classificada como adverbial, ó, adverbial causal. Vai ser, ó, classificada não, porque quando estava como gerúndio, também era classificada como adverbial causal, só que com uma diferença, reduzida de gerúndio. Nesta situação, o examinador ele não vai querer saber classificação de oração, ele vai querer, ó, a ideia passada pela oração. E para finalizar, fiquei satisfeito com o resultado que foi anexado no quadro, ou ainda anexado no quadro. Então, se que foi anexado no quadro, o qual foi anexado, vai cair na mesma história. Esta daqui, ó, ado, é uma reduzida de particípio, aquela foi de gerúndio, reduzida de particípio, que desenvolvida mais uma vez, apresentou o PR, apresentou o pronome relativo. Se apresentou o pronome relativo, ela é uma adjetiva. E se ela é uma adjetiva sem sinal de pontuação restritiva. Ok? Você reparou? Não tem nada demais, salvo um detalhe e outro. E adivinha o que a gente vai fazer agora? Exercise. Vamos fazer um exercício. Vou beber aquele golinho de água para levantar o moral e começar com a questão. Acompanhe. Questão número 1, a primeira. O casamento foi a maneira que a humanidade encontrou de propagar a espécie sem causar falatório na vizinhança. Assinale a opção em que a oração reduzida sublinhada, a oração reduzida é esta daqui, tá? Sem causar falatório, né, na vizinhança. Causar é infinitivo. Assinar a opção que a oração reduzida sublinhada está corretamente desenvolvida. Então, eu quero uma oração reduzida, ok? Se eu quero uma oração reduzida, veja, aqui eu já posso tirar o quê? Sem causar, ela continua reduzida de infinitivo, eu quero uma desenvolvida. Então, a letra E, ela já pode sair. Sem que tivesse causado falatório, cadê o verbo ter na passagem original para ele aparecer aqui, ó? Você está vendo? Por eliminação a gente já vai fazendo. O verbo aqui é causar. É o causar que vai deixar de ser uma forma reduzida. Ele meteu um verbo ter aqui que não tem nada a ver. Da mesma história na letra B. Apareceu o verbo ser que na origem, na passagem original não havia. Então já saíram 3. E agora o macetão para você. Veja, foi e encontrou. Não são duas formas no pretérito, no passado? Então, na hora que eu desenvolver, eu mantenho o passado, eu mantenho o presente. E cause na letra A é presente. Eu mantenho o passado, eu mantenho o pretérito. Então, ó, foi é pretérito, encontrou é pretérito,
cause é presente. Que eu cause, que tu causes, que ele cause. Se cause é presente, não vai haver aqui uma correlação entre os tempos verbais. Então, a letra A não pode. E por que vai ser a letra C? Porque causasse é pretérito também, tal qual encontrou, tal qual foi. A diferença que causasse está no modo subjuntivo e encontrou e foi no modo chamado indicativo. Percebeu? Então, por isso que vai ser a letra C, C de Cristo. Com isso, você vai ver que você vai acertar todas. Olha só. Ela já devia pressentir que Papai Noel era um mito, que nós fazemos força para manter. Nós, para, é uma preposição, não é conjunção, cuidado, e manter é infinitivo. Se trocássemos a forma reduzida sublinhada para manter em nós mesmos, por uma oração desenvolvida tem de ser oração. Se tem de ser oração, repare, a letra B já sai. Por quê? Porque não tem nem verbo. Para a manutenção, o que se fez aqui foi a nominalização de manter. Eu quero oração. Então, a letra B já está fora. Ok? Letra E. Para mantermos. Cadê a conjunção que? Então, a letra E está fora porque ela continua reduzida de infinitivo. Já saíram duas. Estamos bem. Agora, continuando. Existe a letra D de dado. Para que seja mantido. Mais uma vez, cadê o verbo ser na passagem original? Se não existe verbo ser, não coloque verbo ser. Mantenha só o verbo. Desenvolva só o verbo que está reduzido. Sai. Aí agora sobraram duas. Aí C. Vou ler. Para que mantenhamos. Meu aluno, para que mantenhamos, a gente não consegue nem ler, né? Para que eu mantenha, para que tu mantenhas, para que ele mantenha, para que nós mantenhamos. Isso é presente. E veja que fazíamos, eu fazia, tu fazias, ele fazia. Isso é pretérito. O era é pretérito, devia é pretérito, está tudo no passado. Eu já disse isso para você. Se a passagem inteira está no passado, você mantém o passado, ainda que o passado seja do modo subjuntivo. No caso, o pretérito aqui é imperfeito. Então, o pretérito imperfeito aqui vai ser representado o passado pela letra A de Alexandre. Questão para a próxima. Mas já conhece a brutal realidade dos desaventurados, cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. Se no mesmo segmento substituirmos a oração cruzar fronteiras por uma oração, por uma forma de oração desenvolvida, tem que ser oração. Em sua forma correta seria, meu aluno, preste atenção. Olha só, na letra A, o cruzamento de fronteiras não tem nem verbo. Como é que vai ser a oração? O cruzamento, repito, houve a nominalização da forma verbal cruzar. Letra B, o cruzarem-se as fronteiras. Esse artigo está fazendo o que aqui? Não, para eu desenvolver uma oração, eu preciso colocar conjunção. E a conjunção é o quê? A mesma história na letra C. A cruzada de fronteiras, cruzada é nome, não é verbo. Eu tenho que desenvolver em oração. Para ter oração, precisa ter verbo. Se precisa ter verbo, letra C também sai. Já saíram 3, sobraram 2. Aí vamos voltar à história. Olha aqui, ó. Voltando à história, repare, mas já conhecem presente. A brutal realidade dos desaventurados, cuja sina é presente. É presente cruzar. Meu aluno, se eu estou trabalhando com presente, eu mantenho o presente. Cruzassem é passado. É pretérito imperfeito do modo subjuntivo. É passado. Passado eu não quero, eu quero presente. Se eu quero presente, presente está na letra E. Ainda que o presente do modo subjuntivo. Que eles cruzem.
Você está vendo que você tem de ter essa correlação? Para eu colocar cruzassem, só se o é estivesse no futuro chamado do pretérito. Seria que cruzassem, mas não é o caso. Mantive o presente da passagem por uma questão, repito, de correlação em tempos verbais. Olha a outra. Afinal, se queremos algo, além de ter o alto QI, é necessário desenvolver uma sabedoria excepcional. A forma adequada de uma oração desenvolvida correspondente à oração reduzida sublinhada é, então eu quero uma outra oração reduzida. Desenvolvimento não é verbo. Nominalização, não. Aí agora vamos ver outra. Quer ver? É necessário desenvolvermos. Continua reduzida. Cadê o quê? Cadê a conjunção? Se continua reduzida, não quero. Sobraram 3. Vamos, aí das 3 que sobraram. Repare, para eu colocar letra C, só se aqui tivesse seria necessário que desenvolvêssemos, porque seria futuro do pretérito, combina com imperfeito do subjuntivo. Letra C está fora. Aí sobram 2. É necessário que desenvolvemos. Parece até mais ou menos. Já ouviu isso? Quer que eu coloco? Quer que eu coloco? Não. Quer que eu coloque, meu filho? Então, não dá nem para ler. É necessário que desenvolvamos. Que desenvolvamos por quê? Por que desenvolvamos? Porque eu tenho de jogar com a muleta que no modo subjuntivo. Que eu desenvolva, que tu desenvolvas, que ele desenvolva, que nós desenvolvamos. Letra E é de Alexandre, não, é de elefante. Eita danada. Tá querendo falar Alexandre, né? Vou falar agora. Olha a última. No trecho ouvindo isso, assustados, réus, no ato nada falho, tiramos o tapete de nós mesmos. A oração reduzida em negrito apresenta em relação à oração seguinte o valor semântico, a ideia de ouvindo isso, ou seja, no momento em que nós ouvimos isso, quando nós ouvimos isso, assustados os réus, num ato nada falho, tiramos o tapete de nós mesmos. Tiramos o tapete de nós mesmos. Então é quando no momento em que, se é quando no momento em que a ideia, o aspecto semântico é tempo. Agora sim, a de Alexandre. Me botou grandão? Reduzida é só isso, não inventa não. É só fazer mais exercício. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Para fechar a parte de orações. Alexandre, aleluia. Meu aluno, aleluia, e você não vai... Lógico que nós vamos voltar aí, mas por meio de outros assuntos. Mas, fechando orações, depois de coordenação, subordinação, a reduzida, agora o período misto. Período misto não é difícil, não precisa ser gênio. É quando se misturam os dois, né? Os dois períodos, tanto o composto por coordenação quanto o composto por subordinação. Então é quando se misturam as orações classificadas como coordenadas e subordinadas. Mole, mole. Alexandre, mole, mas é lógico que se aumenta o tamanho do período, logicamente haverá mais dificuldade para eu analisar. Não há dúvida, meu aluno. Tanto que é verdade. Como é que a gente começa? João comprou o livro. Quem comprou o livro? Começa com um curtinho, depois de uma oração você vai colocando 2, depois 3, e assim passo a passo. Daqui a pouco você está analisando um parágrafo inteirinho, que não seria necessário para fazer a sua prova, já vou logo lhe adiantando, você não vai pegar um tarado
analisando sintaticamente o texto todo. Tem gente que é assim. Eu já até ouvi essa tese. Você pega a prova, candidato, e analisa o texto todinho. Separe em orações. Analise cada vírgula presente. Analise a concordância, a regência, a crase. Aí a minha pergunta é a seguinte: depois de fazer isso tudo, quanto tempo restou para fazer a prova? Aí quando você acabou a análise do texto, acabou a prova, o tempo. Tá de brincadeira? E pior que há gente que acompanha, hein? Mas para variar, é o vendedor de ilusão, né? Não tenho nada contra não, mas é o camelô. Não parece professor. Então vamos à realidade. A realidade é a seguinte: período misto. Misto vem de mistura, né? Não à toa que existe o tal do misto quente. Cuidado aí que eu vejo muito com o X. Se você vir, né? Se você vir misto quente com X, não coma não. A disenteria é certa. Pode parar aí no hospital e sabe, imagina o rolo que pode dar. Misto vem de mistura entre queijo e presunto. Então, por isso que misto quente é com S, não há dúvida. E esse período misto aqui, ele vai misturar o quê? A coordenação e a subordinação. Não tem nada demais. Então, vamos fazer, aqui não há muita matéria, teoria. Por quê? Porque a teoria você já viu. Você já viu a coordenação. A adição, a diversidade, a alternância, toda aquela conversa fiada. Conclusão, explicação, você já viu isso? Você já viu a subordinação, as tais substantivas, as tais adverbiais, as tais adjetivas. Agora você tem para ver o quê? Nada. Você só tem de ver a mistura de tudo que você já viu. Então repare só. Num exemplo como este aqui, por exemplo, olha só. Ele comprou uma caneta e ela... Não, pô, eu repeti caneta, vou até botar aqui, né? Botar aqui um lápis. Ele comprou um lápis para ficar bonitinho, né? Tá bagunçado. Isso aqui é padrão, meu filho. Isso aqui não é bagunça, não. Bagunça você sabe até onde encontrar. Isso aqui não. Isso aqui é Alphacon. Então, comprei um lápis. Ele comprou um lápis e ela, uma caneta. Vou aproveitar, vou dar-lhe uma pancadinha aqui em pontuação. Alexandre, pelo amor de Deus, quando eu tô vendo, período misto, eu não quero ver pontuação. Senão tique e teco acabam brigando. Pode parar. Porque você sabe que isso aqui é um motor. Então, quando der para eu falar, eu tenho de falar. Ainda que não seja o momento, mas você vai colocar aqui assim no caderno, cuidado, e no futuro, né? Em breve, você vai passar por aí. Então tá, repare só. Ele comprou um lápis e ela, veja só aqui, e ela comprou uma caneta que estava estragada. Repare que esta vírgula aqui, ela está no lugar do verbo comprar. Então aqui está escrito o seguinte: ela comprou uma caneta. Mas, pelo contexto, eu não quis escrever o verbo. Aí eu substituí o verbo que já tinha sido apresentado por uma vírgula. Quando você faz isso, você cria um processo chamado de zeugma. Nome bonito para colocar em um filho, não é isso? Ô, zeugma! Vem cá, moleque. Então, zeugma é quando você substitui basicamente um verbo pela vírgula. E um detalhe, hein? Para a galera que gosta, quando você faz zeugma, esta vírgula aqui, ela é obrigatória, tá? Ela tem de estar presente, marcando aqui o verbo subentendido, oculto, em elipse, escondidinho. E para a galera que ainda gosta mais ainda, que tem um taradão da vírgula, né? O taradão da vírgula, tudo que falar de vírgula, ele quase cai duro para trás. Então, essa vírgula aqui, que caracteriza este processo chamado zeugma, esta vírgula tem um nome bonito. Alexandre, isso nunca caiu em prova, já caiu. Caiu em prova como VUNESP, já caiu em CEPERJ, CEPUERJ.
já caiu em AOCP, caiu em banca sim. FUNCAB, o nome desta vírgula aqui, que caracteriza esse processo de deixar o verbo subentendido já apresentado anteriormente, o nome desta vírgula é vírgula vicária. Alexandre, meu filho, vicária. Então, a vírgula vicária é aquela que fica, em regra, no lugar de um verbo, substituindo esse verbo, né? Vírgula esta obrigatória, muito interessante, caracterizando o fenômeno zeugma. Então, aí, continuando o procedimento, veja que entre ele comprou um lápis e ela comprou uma caneta, existe uma coordenação. Tanto é verdade que aqui aparece o conectivo aditivo e. Então, aqui, entre estas duas primeiras orações, há uma coordenação. Só que aí, veja só, então, até para a galera que gosta, quer ver, deixe-me dar uma melhorada na peça. Eu vou apagar isto aqui. Você já colocou no papel aí, eu vou apagar para você visualizar tudo direitinho. Olha que interessante. Então, repare, aqui, esta primeira oração, ele comprou um lápis, é a chamada coordenada, coordenada sem o conectivo, sem o síndeto, chamada de assindética. Legal. Esta é a primeira oração. A segunda oração, com relação à assindética, que vai até aqui, vai ser, ela tem o síndeto, tá? Tem o conectivo. Acrescentando uma informação, vai ser a coordenada sindética, olha só, sindética aditiva. Beleza. Agora repare que interessante. Aí, depois dessa tal sindética aditiva, vem mais uma oração, introduzida pelo que, e que você já percebeu que tem como referente, quem tem o que? A tal caneta. Era ela que estava estragada. E veja que aqui eu consigo também substituí-la por a qual. Ou seja, a caneta, uma caneta a qual estava estragada. Então não há dúvida de que este que aqui bonito pra caramba é o famosão pronome, pronome relativo. Então agora, preste atenção, meu filho, acompanhe comigo. Se se trata de um pronome relativo, esta oração aqui é uma subordinada, lembra? Subordinada, adjetiva, que não traz consigo qualquer sinal de pontuação. Então, é uma adjetiva restritiva. Legal. Agora é o pulo do gato. Repare, se ela é uma subordinada, cadê a principal dela? A principal é aquela que traz consigo o termo que o pronome relativo está substituindo. Então, esta oração aqui, e ela comprou uma caneta, com relação à primeira oração, é uma sindética aditiva, ok? Mas esta segunda oração, com relação à terceira, ela já não é mais uma sindética, porque entre elas há uma subordinação. Então, esta oração, eu até vou colocar aqui uma barra, barra, com relação à terceira, vai ser a oração chamada principal. Olhe
como a nossa língua, ela é tão fácil e interessante. Então, repare que esta oração aqui que ficou no meio, ela tem dois papéis. Ela é sindética aditiva com relação à primeira e ela é a oração principal com relação com relação à terceira. Alexandre, mas vem cá, e se o examinador me perguntar quem é quem? Meu aluno, não tem como. Ele vai ter que dar o referente, ele vai ter que mostrar o que ele quer. Aqui ele veio. Não dá para você, com bolinha de cristal, descobrir qual é a intenção dele. Ele vai ter de deixar clara a intenção dele. Alexandre, não foi isso que eu perguntei? Sim, sim. Se ele pergunta, a oração, e ela, vírgula, uma caneta, vai pedir a classificação dela. Depende. Com relação a quem? Com relação à primeira ou com relação à terceira? Ele vai ter de definir isso. Por que ele vai ter de definir isso? Porque esta oração, neste contexto, ela tem duas classificações, dependendo com quem ela está se relacionando. Ok? Gostou? Bonito? Isso é o período misto. Não é difícil não. É a questão de treino. Vamos ver mais. Acompanhem comigo. Olha esta daqui, ó. Quando ele chegou, o João saiu e voltou logo. Mesma coisa. Agora eu vou fazer mais direto. Repare. Quando ele chegou, você já está esperto. O quando é uma conjunção temporal. Então aqui nós temos uma subordinada, subordinada adverbial temporal. É uma subordinada. Que está aqui subordinada a João saiu. João saiu. Quando ele chegou, João saiu. Então, esta oração aqui, preste atenção. Com relação à primeira, é a tal da principal. Oração principal. Beleza. Mas, ligada à oração principal, apareceu mais uma. E voltou logo. E voltou logo não é uma subordinada, é uma coordenada. É um acréscimo de informações. Então, este E aqui é aditivo e esta oração é uma coordenada, sindética aditiva. Aditiva. Então, por isso, mais uma vez, ocorreu o quê? Uma oração aqui no meio que possui dois papéis. Quais são? Oração principal com relação à primeira e oração chamada coordenada assindética com relação à terceira. Se aqui existe subordinação e coordenação, não há dúvida, o período é chamado de misto. Você entendeu o que significa período misto? Viu que não tem nada demais? É uma questão de treino, meu aluno. É treinar até você não aguentar mais. E a gente vai conseguir. Acredite nisso. Repare. Olha a outra. João estudou muito, mas não passou. Sabe por quê? Porque estava estudando errado. Então, já sabe. Aqui, agora eu vou fazer direto. João estudou muito. Esta daqui é uma tal coordenada assindética. Ela não tem nada. Assindética, não tem síndeto. Aí vem, mas não passou. É aquela adversidade. Quem estuda muito passa. Então, esta daqui é a tal, com relação à primeira, sindética. Lembra? Adversativa. Quais são mesmo, Alexandre? Os conectivos adversativos? Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto. Tem que decorar. Aí poderia parar aqui, né? Mas continuou. Aí, João estudou muito, mas não passou. Mas não passou por que motivo? Qual foi a causa? Qual foi a razão? A razão
estava estudando errado. Então, repare que esta última oração aqui, ó, ela vai dar a razão, vai dar o motivo, vai dar a causa dele não ter passado. Por isso que esta oração, ela vai ser classificada como subordinada, ó, adverbial, causal. E o que aconteceu mais uma vez? A oração aqui no meio, ela é ao mesmo tempo sindética adversativa com relação à primeira e vai ser a oração chamada principal com relação à terceira. Ah, Alexandre, agora eu estou começando a entender e ficar bom nisso. Então isso é treino, meu aluno. É treinar para a gente, né, arrebentar. Olha só aqui, ó. Você pediu isso. Pediu o quê? Pediu que ela viesse. Então aqui, lembra, nós temos uma oração que completa a ideia do verbo pedir. É aquela subordinada, ó, subordinada, objetiva direta. Quem pede, no caso, pede alguma coisa aqui. Aí eu poderia parar aqui, mas eu continuei. Você pediu que ela viesse, mas depois se arrependeu. Viu o que eu fiz? Repare que este E aqui, ó, é substituível por mais, hein? Se ele é substituível por mais, ele não é mais aditivo. Ele é adversativo. Então, a última oração, e depois se arrependeu, é uma adversativa. É uma sindética, é uma coordenada sindética, ó, adversativa. Aí vamos voltar à mesma história. Período composto, né, misto, por quê? Porque a primeira oração aqui, ó, deixa-me pegar o azul. A primeira oração aqui é a tal da oração principal, com relação à segunda. E esta segunda, com relação à terceira, ela vai ser a tal da assindética, né? Então tem de ter maior cuidado. Quando a gente fala sindética, estamos falando dos síndetos coordenativos e não subordinativos. Não confunda isto com aquilo. E para finalizar, você está reparando que eu estou esticando isso um cadinho, não é por acaso, né? Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo esticar a parte de análise das orações pelas quais a gente já passou. Então, essas tais orações pelas quais já passamos, quero dar uma forçadinha nisso, para você, quanto mais treinar, quanto mais você vir isso, menos chance você tem de errar. Fale. Isto é uma ordem. É o tal do modo, lembra? O que trabalha com a ordem é o modo, não é o indicativo, não é o subjuntivo, é o modo imperativo. E você malandramente já sabe que quando você vira uma ordem antes, o que é que vem depois? O que vem depois é uma explicação. Então, na sequência, vem uma coordenada sindética, lembra? Explicativa. Então, nós temos até agora a coordenação. Mas aí poderia parar aqui. Aí eu continuei. Fale, pois quero ouvir a sua voz. Repare, quando você falar, tá horrível, hein? Fale, pois quero ouvir a sua voz quando você fala, tá meio michuruca, né? Mas não liga não. Falta de criatividade. Mas dá para continuar. Então, a sua voz no momento em que você falar. Né? Quando você falar, eu quero ver se é mais grave, mais aguda, para ver se você vai ser o cantor que você pretende ser. Então, quando você falar, repare o quando, mais uma vez, caracteriza aquele aspecto temporal, caracterizando
a tal da subordinada adverbial temporal. Tá direitinho comigo? Então, para fechar o caixão, o que nós temos mais uma vez? Nós temos um período misto, por quê? Porque aqui se misturaram coordenação e subordinação. Legal? Beleza, então vamos sentar-lhe a mamona agora no exercício. Beber aquele golinho de água. Cadê minha água? E vamos que vamos. Vamos embora, vamos nessa. Acompanhe. Vamos embora. Então, primeira questão. Caso se peça em uma atividade do 9º ano, por exemplo, a identificação da relação existente entre as duas orações seguintes, que constitui um axioma de Descartes, penso, logo existo. O aluno deverá concluir, repare, concluir que as duas orações, veja comigo, as duas orações, letra A, se subordinam ao negativo, penso, portanto, então, logo, aqui existe uma coordenação, uma oração aqui ó, chamada assindética e uma sindética conclusiva. Então, a letra A, ó, já está fora. Letra B, constitui um período complexo por apresentar duas orações absolutas. Não, orações absolutas são aquelas que sozinhas formam um período simples. E aqui só existe um período. Com orações absolutas, duas, deveria haver dois períodos. Então, a letra B também está fora. A letra C, estão coordenadas perfeitamente entre si e estabelecem elo semântico de conclusão. O logo é conclusivo. Letra C de Cristo é lógico que é a resposta. Letra D, apresentam características da subordinação, repito, existe coordenação. Letra C, ratificado o gabarito, é a resposta. Vamos embora para a próxima. Se a verdade fosse aquilo que posso entender, terminaria sendo apenas uma verdade pequena do meu caminho. Então, se este se, aqui, ó, a oração sublinhada, então a oração sublinhada, meu aluno, pode acreditar, é esta daqui, ó. Se a verdade fosse aquilo que posso entender, esta daqui. Se este se é substituível por caso, como assim? Caso a verdade fosse aquilo que posso entender, não há dúvida de que esse se ele é condicional. Se ele é condicional, ela aqui, a adverbial, tem esse papel condicional. Então, se ela tem esse papel condicional, condição para que algo ocorra, não há dúvida que é uma adverbial condicional. Letra C, C de Cristo. Partamos para o número 3. Releia o trecho a seguir. Aos 7 anos vendia de casa, em casa, os pastéis que a mãe viúva fritava, enquanto no mesmo momento. Se é no mesmo momento, momento é tempo. Se momento é tempo, assinale é letra A de Alexandre. Essa foi aquele jeito, pão, pão, queijo, queijo. E aqui vamos para a sequência. Na frase, essa fonte energética agride menos o meio ambiente do que. Se é do que, não há dúvida. O petróleo e o carvão, a oração sublinhada, que ou do que é comparação. Consequência, não. Concessão, perdidinha. Probabilidade, tá doida. Efeito e resultado, pode parar. É letra B, é B de bola. E para finalizar, para esquecer o medo do trovão, as aparições e os milhares de perigos, no contexto o segmento acima assinala a noção de se é para que, a fim de que, é finalidade. Pode ficar tranquilo que isto é líquido e certo, meu aluno. Ok? Me colocou grandão, veja que não tem nada demais, é treinar. E um detalhe, por favor, treine muito este assunto. Orações, semântica de conectivos, que é aí onde mora o perigo.
Estou esperando você na próxima aula. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Mudamos. Alexandre, como assim a gente mudou? A gente estava numa sequência de oração, oração, oração. Daqui a pouco você vai para o céu, meu filho. É oração para dar com pau. Parou. Agora é treinar, fazer exercícios, errar muito mais do que acertar, não desistir, continuar errando muito mais do que acertando, não desistir, aí depois começa a melhorar, acertar mais um pouquinho, até o momento em que você vai estar preparado, ok? Então vamos agora ao seguinte, funções da palavra ser. Alexandre, isso cai em prova? Olha para mim, cai não, despenca, não só diretamente a função do ser, mas tudo que está ligado a ela. Então, se você não tiver o domínio disso aqui, meu aluno, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você está perdendo pelo menos uma questão na prova, hein? Acredite, não é conversa fiada. Alexandre, toda hora você fala, não falo não. Em alguns assuntos pelos quais nós passamos, eu falei assim, não é de prova, eu tenho de falar pela uma questão didática, mas quando eu falo é de prova, você tem de colocar aí, é de prova, ok? Este é um momento. Então, primeiro, funções do ser, menos funções do que. Na próxima aula, você vai ver as funções da palavra que. É mais pesado o assunto. Aqui, por enquanto, não é tão pesado. Não é tão pesado. Pesa sempre. Repare só. A palavra ser, ela vai ser substantivo quando? Quando ela vier com um determinante. Repare, eu coloquei as aspas aqui só por uma questão didática, tá? Mas aqui, tirar não faz problema algum, ok? E aí, normalmente, este tal determinante é o artigo, mas pode ser um pronome, pode ser um numeral, tá legal? Então, eu poderia colocar, este ser não possui essa função, percebeu? O ser não possui essa função. Então, para não ampliar isso demais, o ser será um substantivo, veja comigo, quando ele vier antecedido, repare, pelo um artigo. Normalmente artigo, para não dar espaço para azar, ou um pronome demonstrativo, ok? Então, isso é como pulo do gato para você registrar. Legal. Substantivo, nada demais, partamos. Além de substantivo, o ser pode ser conjunção. Existem 3 tipos, a integrante, a causal e a condicional. A integrante, você já viu, é aquela que introduz a oração chamada subordinada substantiva, que é substituível pelo pronome demonstrativo isso. Você se lembra? Perguntei isso. Este ser, lembra também o que? Quando eles introduzem a tal, vou escrever aqui, a tal subordinada substantiva, eles vão ter esta classificação, conjunção integrante. Então, a conjunção integrante, aqui presente, repare, ela vai estar na oração chamada subordinada substantiva. E essa tal subordinada substantiva é aquela substituível pelo pronome isso ou qualquer um dos derivados, ok? Cuidado com o ser causal. Pouco aparece no nosso dia a dia e muito aparece
nas nossas provas. Quando que o ser ele vai ser causal? Quando ele for substituível por já que. Por favor, coloque no papel. Repare que este ser aqui, ó, facilmente eu coloco aqui no lugar dele, ó, já que. Já que não se preparou, não passou. Por não ter se preparado, como não se preparou, ele não passou. Então, este ser, quando substituível por já que, ele vai ser uma conjunção, repare, subordinativa causal. Isso é muito importante. E se causal ele vai estar aqui introduzindo uma causa, tá? Nada demais. Embaixo, conjunção integrante, já viu qual é? Causal, já que e condicional. Lembra? Quando introduz uma condição para que algo ocorra. Se não vier, se você não vier, não haverá aula. Então, para haver aula, você tem de vir. Repare um detalhe. E este ser, eu lhe dei o macete, é substituível por caso. Repare. Mas quando você substitui pelo caso, cuidado, você acaba tendo de fazer uma adequação na forma verbal. Caso você não venha, aí não haverá aula, ok? Então, cuidado com esse detalhe. Principalmente na diferença entre o ser, que é substituível por caso, e no ser, que é substituível por já que. Muito confundidos em prova. Muito cuidado. Legal. Aí, além de substantivo, além de conjunção, o tal do ser, o pronome ser, ele pode ser apassivador. Alexandre, quando que ele é apassivador? Mole. Ele é apassivador, você já treinou pra cá. Eu não treinei não, ele já treinou, meu aluno, treinou. Você já treinou comigo pra caramba isso. Mas mesmo que você já tenha esquecido, fique tranquilo, porque você vai continuar treinando, não há dúvida, tá? Pelo amor de Deus. Quando que o pronome ser vai ser apassivador? Quando ele vier ligado a verbo transitivo direto. Lembra o que é um transitivo direto? Transitivo direto é aquele que não pede uma preposição no complemento verbal. Ou, no máximo, quando o verbo for transitivo direto e indireto, que não vale a pena colocar aqui, porque não é o momento, né? A ideia, você já deve ter reparado, num primeiro momento, é não se prender a especificidades, a picuinhas, as exceçõezinhas. Isso não serve para nada. Aí só serve para deixar você preocupado, aí fica bonito, porque eu falo bonito aqui, e o PPP que não resolve nada. Eu não quero ver, mais uma vez, eu não quero ver você um especialista em língua portuguesa. Eu quero ver você aprovado na sua prova. Ó, isso é muito diferente, hein? Então tá. Quando você vir o tal do transitivo direto ligado ao pronome ser, este pronome ser, ele será apassivador. Tá legal? Então, isso é importante. Então, não se esqueça, só para deixar já completar, que Salas aqui, ó, é o sujeito, tá? É o sujeito passivo. As salas aqui, elas não estão alugando nada, elas estão sendo alugadas. É o sujeito passivo com quem o verbo está concordando. Repare que salas aqui está no plural e o verbo o acompanha aqui no plural também. Não por acaso, alugam-se salas. Ok? Alexandre, e quando o verbo não for transitivo direto, aquele que não pede preposição no complemento verbal, quando ele for transitivo indireto, quando ele pede a preposição, aí ele deixa de ser apassivador e passa a ser indeterminador. Repare que quem precisa, precisa de. Então, se precisa de, agora o verbo ele pede preposição.
Então, ele agora é um verbo transitivo, ó, transitivo indireto. Se ele é indireto, repare, mais o C não é mais pronome apassivador, ele é o pronome indeterminador. E você se lembra, quando aparece o pronome indeterminador, o sujeito da oração em que ele está é um sujeito chamado indeterminado. Tudo isso não pode cair no esquecimento. Outro detalhe, toda vez que o C for indeterminador, como é o caso aqui, deixe-me puxar uma setinha, fazer uma bagunça. Para cá, ele é o indeterminador, tá? Porque o verbo é transitivo indireto, é aquele que pede a preposição. Quando ele for indeterminador, o verbo a que ele está ligado sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Ele não vai variar. Ainda que aqui fossem ajudas, não iria mudar absolutamente nada. Precisa ser de ajudas, assim como precisa-se de ajuda. Não faz diferença alguma. Legal? Beleza. Agora, apassivador, indeterminador e o chamado PIV. Quem é o PIV? É a parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo, PIV, será quando, para conjugar o verbo, você vai precisar deste pronome. Meu aluno, tente conjugar o verbo queixar-se sem um pronome. Eu vou tentar por você. Eu queixo, tu queixas, ele queixa. Não tem como. Olha o que eu vou fazer. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Nós nos queixamos, vós vos queixasteis, eles se queixaram. Você reparou que de cabo a rabo eu tive que colocar o pronome oblíquo átono, meter-se, nos, vos e o ser. Então, se eu tive de colocar o pronome para conseguir conjugar o verbo queixar, se, ele é chamado de pronominal. E quando ele é pronominal, como verbo referir-se, ele traz consigo esta parte que é integrante do verbo, ou seja, é a parte que faz parte do verbo. Você não tem como conjugar o verbo referir-se sem o pronome. Ah, Alexandre, diga. Eu refiro a você toda vez que eu falo em língua portuguesa. Eu vou olhar para você. Você faz o quê? Ah, eu refiro. Eu refiro não, eu me refiro. Eu me refiro, tu te referes, ele se refere. Então repare que para eu conjugar o verbo referir-se, eu preciso desse pronome. Ó, eu me, tu te, ele se, nós nos, vós vos, ele se. Se eu preciso do pronome, este pronome faz parte do verbo. Por isso que é chamado de parte integrante do verbo. Legal? Beleza. Além destas três funções, o reflexivo mais fácil. O reflexivo é aquele que caracteriza um sujeito que pratica e sofre a ação verbal ao mesmo tempo. Como assim? Ela se olhou no espelho. Repare que ao mesmo tempo que ela olhou, ela foi olhada por ela mesma. Então, quando eu falo eu me feri, acompanhe, eu me feri, quem feriu fui eu. E quem sofreu a ação de ser ferido fui eu também. Então, se eu pratiquei e sofri a ação de ser ferido, quem fez essa história toda foi este pronome aqui, ó. Por isso, se ele jogou nessa ideia reflexiva, o C aqui, ele é chamado de pronome reflexivo. Então, o pronome reflexivo é exatamente aquele que caracteriza a ideia reflexiva. Legal? Então,
Cuidado com esses detalhes. Alexandre, o que eu tenho que fazer depois disso? É treinar, meu aluno. Treinar é sentar a mamona. Não há outro caminho, não. Então vem comigo. Acompanhe e jogue para cá. Aí, além de toda aquela história, existem estes aqui. O tal do reflexivo, quando ele cai numa história de uma reciprocidade, nós acabamos chamando esse pronome de recíproco. O que é isso, Alexandre? Na reciprocidade, eu vou praticar e sofrer a ação como ocorre na ideia reflexiva, só que com uma diferença. Haverá uma outra pessoa também praticando e sofrendo a ação em conjunto comigo. Ou seja, entre ela e mim, entre mim e ela, haverá uma reciprocidade. Repare que quando eu falo nós nos cumprimentamos, eu pratico a ação de cumprimentar e sofro a ação de ser cumprimentado, assim como ela. Agora é diferente, aqui eu quero a função do ser. Então, olha só, eu falo aqui, ó, os amigos se cumprimentaram, veja que ao mesmo tempo que eles estavam cumprimentando, eles estavam sendo cumprimentados também. Então, entre eles, havia essa ideia de reciprocidade. Se havia essa ideia de reciprocidade, neste contexto, este ser é chamado de pronome. Aqui, ó, pronome. Espera aí, deixe-me dar uma melhorada na peça. Pronome recíproco. Ok? Nada demais, você viu? Não adianta eu ficar triste e acender vela para defunto barato. Simples, tranquilo, nada demais. Melzinho na pepeta. Pode ficar tranquilo. Agora, Alexandre, e essa partícula expletiva não pega nem desavisado? Pega nem desavisado. Olha só. A partícula expletiva é aquela em que, se retirada, não muda absolutamente nada no contexto. Fica até melhor. Ela se saiu de mansinho. Meu aluno, no momento em que eu tiro este ser, vai ficar, ela saiu de mansinho. A leitura não fica até mais eufônica? O que é eufônica? Não fica melhor para os ouvidos? É por isso que nós chamamos este ser de expletivo. Expletivo é aquele, principalmente por uma questão mais literária, por uma questão de estilo, o cara vai e usa, mas um estilo que para mim está cada vez mais cafona. Então, a tal da partícula expletiva ou de realce é aquela que, se retirada, não vai mudar absolutamente nada no contexto em que ela aparece. Legal? Beleza. Estas aqui, mais aquelas lá, são as tais funções do ser. Um último detalhe. O pronome chamado reflexivo ou recíproco trazem consigo a possibilidade da função sintática. Que quando eu falo que a criança se feriu, este se aqui claramente é um pronome. É um pronome reflexivo. É claro que é um pronome reflexivo. Ela se feriu, repare que ela poderia ter ferido alguém, mas ela não feriu alguém, ela se feriu, ela praticou a ação de ferir e sofreu a ação de ferir ao mesmo tempo. Legal? Até aí morreu Neves. Mas além desta função que é chamada de morfológica, aqui, ó, morfológica. Por que é morfológica? Porque esta é a classe gramatical. Aqui estamos falando de morfologia. Ela vai ter uma função sintática, que não é difícil. Qual é o macete? É só tirar o C
e colocar no C uma palavra masculina qualquer. Alexandre, vou escolher, sei lá, menino, pode ser. Então, vou colocar aqui, ó. A criança, repare, a criança, ó, ela feriu, eu tirei o C e coloquei o menino. O menino. Ela feriu o menino a faca. Aqui está sem o acento grave indicador de crase. Repare só para ter o taradão da crase também, tá? Que modernamente falando, a locução feminina de instrumento não traz o acento grave indicador de crase. É só você fazer uma analogia com o masculino. Por exemplo, a criança se feriu com a faca. Vou tirar o com aqui, né? A faca. Tem a preposição com, eu tirei, né? Vou deixar aqui e vou fazer o comentário que eu estava fazendo. Com a faca. Que é bom que você vai ouvindo e isso é legal pra caramba. Se eu tivesse tirado o com, a criança se feriu a faca, né? A criança feriu o menino a faca. Repare que aqui seria um instrumento usado. Tira o com da jogada, tá? É modernamente falado o seguinte, que esse instrumento, a adjunta adverbial de instrumento, não traz o acento grave indicador de crase, por uma questão de ausência de crase mesmo. Alexandre, como assim? Repare que você tirando faca e colocando facão, que é um nome masculino, como é que ficaria? A criança feriu o menino a facão, ou ainda a estilete. Se você colocar qualquer palavra masculina aqui, tira o com, hein? Vai ficar a e não vai ficar ao. Não vai ficar feriu o menino ao estilete, e sim a estilete. Se apareceu a antes de estilete, que é uma forma masculina, este a antes de faca, forma feminina, não traz consigo o artigo. Isto aqui é só uma preposição. Boa, Alexandre. Mas tirei o com, tá? Tô repetindo isso. Boa, Alexandre. Mas isso na hora de uma prova, hein? Não. Esse adjunto adverbial de instrumento feminino faz mais de 15 anos que não vem em prova. Sabe por quê? Porque existe uma briguinha doutrinária entre autores. Há autores que falam que o acento grave poderia ser usado por uma questão de uso, mas a maioria não concorda. Não concorda e fala que não. Aí fica no meio termo aqui que o examinador, macaco velho, não bota a mão em cumbuca, porque senão a questão pode ruir. Mas não é o caso aqui. Falei só para jogar uma conversa fora, porque eu estou com tempo. Deixa eu ver. Estou com tempo, aí joguei essa conversinha fora. Então, mas voltando aqui. A criança feriu quem fere alguém. Então, o verbo ferir, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o menino aqui, repare, é o objeto direto. Então, quando eu tirei o C e substituí pelo menino, qualquer forma masculina, a função sintática desse termo masculino foi o objeto direto. Então, repare que este pronome reflexivo, morfologicamente falando, é pronome reflexivo. Vou colocar mais em cima. E sintaticamente falando, ele é o objeto, objeto direto reflexivo. Por que ele é reflexivo? Porque ele está numa voz reflexiva. E isso para a sintaxe. Aqui é sintaticamente falando. Então, existe aqui uma análise morfossintática. Alexandre, devo me prender muito a isso para as minhas provinhas? Análise morfossintática da palavra ser? Meu aluno tem que ter uma noção, mas não é uma grande tendência das suas provas, não, tá? Mas uma noção eu tenho de apresentar a você. Eu falo de tudo. Então, beleza. Vamos cair dentro do exercício. Acompanhe comigo. Sentar a mamona. Preste atenção. Vamos embora. Em relação a aspectos linguísticos do texto tal.
Julgue o item. A partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Hoje se sabe isso. Olha aqui, ó. Quem sabe, sabe alguma coisa. O verbo saber é transitivo direto. Então, este C aqui, ó, é o tal do pronome apassivador. Se ele é apassivador, não pode ter sujeito indeterminado. O sujeito é toda a oração. Isto aqui é sabido. Então, repare que o sujeito oracional é aquela subjetiva que a gente já viu. Então, se não é índice de indeterminação e sim apassivador, porque o verbo é transitivo direto, comentário está errado. Partamos para a próxima. Na frase, abrem-se os túmulos são abertos, levantam-se os mortos, né, são levantados, todos os nossos mártires ressuscitam. Repare que quem abre alguma coisa, transitivo direto. Quem levanta alguém, levanta alguma coisa, transitivo direto, não pede preposição. Mas o pronome C vai ser o quê? Ele vai ser apassivador. Se ele é apassivador, dois pronomes apassivadores é letra E de elefante. Olha a outra. Na frase, evita-se isso, que os materiais acabem em aterros e lixões. Repare que quem evita alguma coisa, transitivo direto. Se ele é transitivo direto, esse transitivo direto meu tá uma gracinha, o pronome ser é o apassivador. Isso já tem de estar na ponta da língua. Se é o apassivador, este aqui é o sujeito de novo oracional. É aquela oração que funciona como sujeito, a chamada subjetiva, percebeu? Então aqui ele quer o quê? O C funciona como apassivador, é B de bola. Olha a outra, o pronome ser presente em, o homem que se cuida. Então aqui, ó, o homem que se cuida, você pode cuidar de alguém, mas ele não cuida de alguém, ele cuida a si próprio, a si mesmo. Se ele cuida a si mesmo, ele está jogando a ação verbal para ele mesmo. Então, se ele joga para ele mesmo, ele pratica e sofre ação verbal. Então, este é o famoso PR, o famoso pronome reflexivo. E, finalmente, repare, questão número 5, acompanhe. Nos trechos, se debruçaram e se chegar, a partícula C recebe classificações distintas. Autores importantes se debruçaram, ou seja, debruçaram-se, o verbo é pronominal. Então, este C aqui é aquele tal do PIV, é a parte integrante do verbo. Em torno dessa questão. Em torno dessa questão. E embaixo, tem hipóteses concretas para se chegar a esse estado. Chegar é verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais a partícula C, não esqueça. O C também é PIS, é indeterminador do sujeito, tal qual transitivo indireto. Então, o primeiro é parte integrante do verbo. O segundo é indeterminador do sujeito. Ele diz que a classificação é distinta, por isso o comentário está certíssimo. Ok? Joga grandão aqui no tio. É isso. Estou esperando você na próxima aula. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.